Bom dia a todos. Vamos começar com a palestra da Gilvânia Faria. Tá bom? Muito obrigada. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui no ENAR falando sobre esse tema tão importante, né, para todos nós e para a área. E é melhor ainda quando o tema tem a ver com a nossa linha de pesquisa, com o nosso trabalho. Bom, eu sou a chefe do Centro de Conservação e Encadernação da Biblioteca Nacional, que é o Centro de Conservação, junto com o Laboratório de Restauração, integram a Coordenadoria de Preservação da Biblioteca Nacional. Eu atuo no Centro de Conservação desde 2008 e desde 2010 eu sou chefe do setor e eu pude, né, nesses 10 anos, acompanhar bem de perto, tanto na parte técnica de realização, de tratamento, de intervenção técnica de conservação, e tanto na parte de gestão também de preservação, acompanhar de perto os processos de exposições da Biblioteca Nacional. E eu vou trazer aqui para vocês o desenvolvimento desses processos de exposições, então, porque nesses 10 anos tem uma jornada, tem um avanço muito grande desses processos. Então, meu trabalho aqui, nesse momento, ele apresenta um panorama contemporâneo dos processos de exposições da Biblioteca Nacional, tendo como estudo de caso o acervo Piranesi. Trata-se de um conjunto de 1.600 gravuras reunidas em 26 obras do artista italiano Giovanni Battista Piranesi. Eu investigo de que maneira a Biblioteca Nacional garante a preservação e a segurança dos acervos que são emprestados para fins de exposição. E ele ressalta também o tempo inteiro, que eu vou sempre pontuar aqui para vocês, a atuação do conservador-restaurador desde o início do processo até a montagem da exposição. Para contar um pouco fazer essa jornada aqui com vocês, eu vou falar um pouco no início sobre o contexto histórico e artístico do Piranesi. Depois eu vou fazer a apresentação, falar um pouco da importância, né, da presença desse acervo na Biblioteca Nacional. E depois eu vou falar do panorama das exposições, as exposições, né, que o acervo participou, e vou falar do desenvolvimento dos processos de exposições. Bom, o Piranesi, artista veneziano do século XVIII, esse volume é um volume grande de acervo, que está em 26 obras, né, de autoria, né, mas está em 29 volumes, porque tem volumes que tem mais de uma obra que tem mais de um volume, então são 29 obras encadernadas e 1.600 gravuras, o total que nós temos. A formação do Piranesi é em arquitetura, mas ao longo da sua carreira ele desenvolveu a técnica da água forte, ele aprofundou com os conhecimentos também em desenho, em perspectiva, em cenário, só que a paixão da vida dele, que ele percorreu durante toda a carreira dele, foi pela antiguidade romana. Não só pela parte gráfica do Piranesi, mas também pela parte teórica de trabalho, porque ele cooperou muito naquele contexto, né, do neoclassicismo do século XVIII, nessa parte teórica, a partir dos estudos dele da antiguidade romana, e sem falar também da que nos interessa aqui, que é a parte da obra gráfica dele. Como o nosso assunto aqui é segurança, eu vou passar rapidamente só para apresentar a vocês o que é o acervo Piranesi, né? Para nós que somos apaixonados por acervo, apaixonados por iconografia, é até um pouco dolorido passar rápido, porque não é o nosso tema aqui, segurança. Eu vou falar só um pouquinho sobre do que se trata, né, a obra dele. Esse aqui é um exemplo das vedutes de Roma, que são as vistas de Roma, a partir dos estudos, né, que ele fazia da antiguidade romana, e é muito interessante você observar na obra dele toda a formação do artista, né, que ele percorreu durante a vida inteira. Você consegue ver como ele aplicava os conhecimentos de arquitetura, os estudos da antiguidade romana, estudos de cenário, como ele aplicava a luz e a sombra, a volumetria, a distribuição dos planos. É muito interessante você observar toda essa informação concentrada na imagem, né? E a técnica também, muito interessante, ressaltar que a técnica da água forte é uma técnica de gravura dificílima para o artista controlar todos os processos, porque são etapas, né, bem difíceis e complicadas, desde a parte da gravação, de lidar com os ácidos, de limpar a placa de metal, a entintagem, limpar essa placa. Então, conseguir esse controle na água forte, realmente o Piranesi ele é referência, né, na arte
arte italiana e na arte também, enfim, mundial sobre esse aspecto também, além também da obra gráfica dele de ser uma obra monumental e da produção gráfica de imagem, né, de circulação de imagens no século XVIII, que uma coisa é o marco da imprensa, né, outra coisa é o marco também da circulação de imagens, que já é outro processo bem complicado, e Piranesi no século XVIII foi referência nisso também. Então, em várias instâncias, a importância do Piranesi ela se destaca. Então, ali é uma vista, né, do Coliseu, outra vista do Coliseu. Esses dois exemplos que eu estou mostrando, eles estão encadernados ainda, não participaram de nenhum, não foram expostos, né, são inéditos aqui que eu estou mostrando para vocês, eles estão encadernados. Aqui é um exemplo da Ópera Varia, que ele concentrou, que foi uma edição que ele concentrou várias obras, incluindo Os Cárceres, que é uma série de 16 obras muito conhecida do Piranesi. Os Cárceres são é uma série muito requisitada para exposições, e foi essa série, inclusive, que deu origem ao meu trabalho. Só para retomar aqui, no início que eu falei que eu vou falar sobre o panorama contemporâneo dos processos de exposição da Biblioteca Nacional. Esse aspecto aqui que eu estou falando para vocês é uma parte da minha dissertação de mestrado, só para contextualizar, que a minha dissertação de mestrado se concentra nos procedimentos de conservação para a exposição, claro que lida com um aspecto de segurança também, mas o nosso foco aqui é segurança. Tá? Aqui só mais um exemplo de uma série dos Cárceres, que já não claro que ele usa também os conhecimentos dele de ruína, de antiguidade romana, mas já é uma série mais que já entra mais na área da invenção, são os caprichos, as fantasias imaginárias, já é mais dramático, pelo jogo de luz e sombra, então já é uma série que tem características diferentes, então isso contemporaneamente isso caiu no gosto. Essa série é muito requisitada, ela caiu no gosto de pesquisadores, ela é muito buscada. Aqui mais uma Vedute de Roma. Aqui já é mais no final, 1756, quando ele faz finalmente a obra monumental dele em 4 tomos, que é a Antiguidade Romana, porque enquanto ele estava fazendo as vedutes, as vistas de Roma, era uma espécie de financiamento para ele continuar, que ele fazia essas gravuras para financiar os estudos dele, que era o que ele queria fazer para conseguir fazer essa obra monumental, que já foi em 1756, um pouco posterior. Tá, aqui é o tomo 3, uma imagem, aqui já é a pirâmide de Caio Sestio, já é do tomo 3 também. Essas foram restauradas, estão desmontadas, foram restauradas para poder participar de uma exposição, que eu já vou contar daqui a pouco a história dessas exposições. Então, essas já foram vistas em exposições. Então, só para vocês entenderem um pouquinho do que se trata a Piranesi, vou falar agora da presença do acervo Piranesi na Biblioteca Nacional, a origem dele, como ele chega na Biblioteca Nacional. Esse acervo é formado por 2 coleções. Coleção Real Biblioteca e coleção Teresa Cristina Maria. A coleção, então ele chegou até nós aqui pela incorporação da Real Biblioteca em 2 contextos. No primeiro contexto, foi dado durante a reconstrução da Real Biblioteca, né, porque, né, já essa história já conhecida, que a Real Biblioteca da Ajuda, ela ficava no Palácio da Ribeira, que foi parcialmente, e a biblioteca quase totalmente destruída no incêndio que se seguiu ao terremoto de Lisboa de 1755. Então, após essa tragédia, houve todo o Dom José I para reconstruir essa biblioteca. Então, foi realmente uma grande campanha para reconstruir esse acervo. Então, uma das primeiras por doação, por compra, enfim. Então, a primeira parte desse acervo foi por doação do artista Eurives Guilherme Dugô. No segundo momento, após a instalação da Real Biblioteca no Brasil, mas ainda no contexto de ampliar a Real Biblioteca, que ainda era a Real Biblioteca, foi por compra do arquiteto colecionador da coleção dele, uma grande coleção, tá? Com um acervo imenso também, com gravuras do Piranesi, e por doação da coleção Teresa Cristina Maria também, que é uma doação que é também, né, de conhecimento de todos, que é uma das maiores coleções iconográficas
de Dom Predo, enfim, mas como tem um acervo imenso aqui na Biblioteca Nacional, não é só iconografia, está distribuído em todos os setores de acervos especiais, de cartografia, manuscritos. Então tem a coleção Tereza Cristina Maria, ela é, como coleção formadora da Biblioteca Nacional, ela tem, né, essa importância, ela está presente em todo o acervo e é objeto de estudo para a gente até hoje, tanto na parte de conservação, de preservação de acervo, quanto da parte também de processamento técnico de acervo. É a nossa grande força de trabalho, ainda é empregado para tratar essa, né, a coleção Tereza Cristina Maria. Ali só uma correção no contexto da ampliação do acervo da Biblioteca Nacional, só que já denominada Biblioteca Nacional, claro que no Império não era ainda, só para corrigir aqui, era a Biblioteca Imperial Pública da Corte, 1808 a 1822, depois que ela mudou de nome, só lá para 1945, que virou biblioteca, ali já denominada Biblioteca Nacional, ainda não, tá, gente? Era a Biblioteca Imperial, só para consertar ali. Bom, então, o acervo Piranesi, ele faz parte da escola italiana, da grande coleção de gravuras da Biblioteca Nacional, que tem uma grande coleção, cerca de 30 mil peças, era esse número mais ou menos porque a gente tem de avulsas, né? É esse número, mas claro que tem obras, né, encadernadas, junto com outras coleções, então, junto com a iconografia, obras raras, manuscritos, cartografia, música, integram os acervos especiais da Biblioteca Nacional. E a divisão de iconografia guarda as coleções designadas como esses acervos especiais iconográficos, que a Diana falou aqui ontem, falou da iconografia para vocês. E o acervo Piranesi, então, como já falei para vocês, são 26 obras em 29 volumes, num total de 1.600 gravuras. Então, a origem do acervo Piranesi, tanto a importância, o contexto histórico, a qualidade artística do Piranesi já confere e a forma também, a coleção, a origem dele, a forma como ele chegou até nós, a questão do objeto também, da história do próprio objeto, né, de uma encadernação do século XVIII, de gravura do século XVIII, enfim. Isso confere um estatuto de preciosidade que o designa como um acervo especial da Biblioteca Nacional e motiva ampla procura por pesquisadores e instituições culturais que solicitam para participar de exposições. Pesquisadores, inclusive, né, Mônica, que você conhece bem, tem um fato bem interessante, tem um pesquisador italiano que ele vem continuamente à Biblioteca Nacional, uma vez por ano, para pesquisar. Ele é italiano, ele sai da Itália, ele vem para cá, para a Biblioteca Nacional, pesquisar o Piranesi. Então, vocês imaginam quanto isso é precioso para a gente em relação ao desenvolvimento de um trabalho mesmo, porque isso não é à toa, não está disponível para ele, né? Não é fácil isso não é à toa, é fruto de trabalho de uma equipe, de várias equipes, né? Principalmente da guarda, da equipe da divisão de iconografia e a conservação permanente, manter esse acervo disponível. Tá? Vou explicar um pouquinho para vocês, só para vocês entenderem a constituição física, né? Quando eu falo obra monumental, fica uma coisa mais ideológica. Fisicamente, como é que esse conjunto de gravuras ele se apresenta? Bom, se são 29 volumes, dos 29 volumes, 23 estão encadernados, e 6 estão restaurados, que foram desmontados para uma primeira exposição que o acervo participou em 1999. Então, 6 obras estão desmontadas e restauradas. Esses 6 parece pouco, mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que essas 6 obras desmontadas coloca disponível para a exposição 546 gravuras. Por isso que a palavra monumental ela se aplica à obra de Piranesi, que são realmente volumes que têm muita obra. Então, aqui só para mostrar uma divisão, então, desses encadernados, 17 volumes têm essa metragem, 53 por 40. Você está vendo que tem uma... Esse aqui... Esse não tem luz, não, tem? Não sei onde é. Aqui? Não mostra. Não sei se é muito diferente do meu. Aqui, luz, aqui. Vocês estão vendo uma dobra aqui? Tá? Que é aqui a marca, né, da dobra do volume. Aqui já é inteiro, 53 por 85, já é em folho, a prancha inteira. Eu não vou mostrar, não coloquei, achei desnecessário colocar a foto da obra que está desencadernada, que está restaurada, porque é exatamente este formato aqui. Tanto que essa pirâmide aqui do Sesto, do Caio Sesto, não é encadernada, ela já foi restaurada. Eu coloquei aqui só para ilustrar a questão de tamanho, porque quem conhece esse acervo e está
por aí na plateia vai dizer, ué, mas ela está dizendo que é encadernada, se isso aqui já foi até exposto. Não, é só para ilustrar, tá? Porque essa aqui é encadernada, nunca participou de exposição, e essa aqui participou sim, de exposição porque não está encadernada. Eu coloquei aqui só para ilustrar a questão do tamanho. E aqui eu vou passar um resumo para vocês, porque no meu trabalho, que foi mais concentrado, né, na parte do tratamento de conservação, tendo em vista as exposições, mas aqui eu tenho um resumo para mostrar um pouco esses números. Aqui a localização aqui de 11 volumes numa estante, encadernados, 12 volumes em outra estante da divisão de iconografia. Dos 6 que estão desmontados, está aqui 3 numa prateleira do armário das Luiz Anjos, da sala cofre, mais 3 em outra prateleira, total de 29 volumes. Aqui, dos encadernados desmontados, disponíveis para exposição, 6 obras, 546 gravuras, e encadernados aqui faz 1.054 gravuras ainda encadernadas, e eles ainda aguardando tratamento técnico, mas isso não significa, tratamento técnico não, tratamento de conservação e restauração, isso não significa que não tenham tratamento técnico, sim, da guarda de acervo, e estão conservados também, porque a gente sabe que a conservação não está restrita à intervenção, que é uma parte, né, muito importante, porque a partir do momento que está dentro de uma sala climatizada, acondicionada, na estante, ela está conservada. O que não foi feito foi tratamentos de intervenção de conservação, de restauração, porque a conservação ela é mais ampla, é a parte preventiva. E no meu trabalho também era muito importante eu pontuar a questão desse conjunto, da diferença do estado de conservação nas obras encadernadas. Todas as partes de deterioração se concentravam, claro, se concentram mais nas encadernações, que não são, a maioria não são encadernações originais, então são mais recentes, em algum momento que elas foram trocadas na história desse acervo na Biblioteca Nacional. Então tem processo de perda de lombada, tem processo de acidificação da capa e, claro, no miolo, deterioração por inseto, mas mas como é papel trapo, a gente pode dizer que o estado de conservação é um estado bom de conservação dessas gravuras. E as que estão desmontadas aqui, restauradas, principalmente aquelas que saíram por mais exposições, é claro que eventualmente teve que ser feito alguma intervenção de conservação na dobra, para planificar, porque você abre, se ela é dobrada de novo, colocada em caixa, abre para ser colocada na moldura, então esse processo você tem movimentação da fibra do papel, que tem que ser feita ali uma intervenção, principalmente nas áreas de dobras, e os danos são por isso que tem essa diferença de dano, porque mesmo desmontados, mesmo restaurados, e foi em 1999, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que teve um amplo processo de exposições, algumas intervenções pontuais tiveram que ser feitas. Aqui só para ilustrar o quadro anterior, aqui a estante, os 12 volumes aqui numa estante, os 11 volumes na outra estante, aqui já as 6 caixas dos volumes desmontados, aqui a caixa, que é uma caixa modelo portfólio, feita sob medida para o acervo, para os fólios dobrados, que é uma caixa portfólio, forrada de rayon cinza, lombada, douração em prata. Aqui um detalhe da obra, que é a Antiguidade Romana, aqui. Então, tendo essa consciência do que é esse acervo, eu vou falar um pouco das exposições que ele passou, que eu já contei até um pouco, que a primeira exposição foi em 1999, que foi aí que começou toda essa história que deu origem àquela restauração que foi feita nesse ano, que disponibilizou essas 546 gravuras. Então, foi o marco inicial para a difusão desse acervo no que diz respeito ao acesso a esse acervo no que diz respeito às exposições. Então, ela é pontual, ela é muito importante por conta disso. Ela integrou, foi uma mostra da Rio Gravura, que era um setor da Prefeitura do Rio de Janeiro, que existiu alguns anos atrás, eu não lembro agora, mas ele já foi extinto, não existia mais, que era um programa muito importante, não sei se vocês lembram,
de financiamento, de pesquisa em arte. Vocês, que eu me lembro na época que eu cheguei até a me inscrever, quem tinha pesquisa em arte podia se inscrever e ganhar financiamento para fazer. Isso foi extinto há algum tempo atrás, mas ela foi a mostra Rio Gravura da Rio Arte, que foi a Rio Arte que promoveu isso. Então foi um processo de exposições, foi uma mostra que foi imensa no Rio de Janeiro, que foram 70 exposições, envolveu 45 centros culturais. Então foi uma exposição bem grande. Então o Acervo Piranesi participou de uma exposição que foi no Centro de Arquitetura e Urbanismo em Botafogo, que exibiu 79 obras desse artista, que foram tiradas de 3 obras, e as outras 3 obras que foram restauradas, elas foram escolhidas de acordo para fazer sentido para continuar os volumes da Antiguidade Romana, porque a curadoria não escolheu, né, os 4 tomos, mas para ter uma questão de coerência, né, aí começa a entrar a nossa questão de gestão de acervo, né, para ter uma coerência, foram restaurados mais, claro que depois da exposição, primeiro foi dada prioridade para restaurar as obras da exposição, para conseguir expor esse acervo. Outro fato importante também dessa exposição, que como foi financiado pela Prefeitura do Rio, teve toda uma questão de doar também o equipamento. Não tinha para fazer essas gravuras de grandes dimensões na máquina obturadora de papel. E não tinha metragem suficiente. Foi pedido para comprar uma máquina de 1 metro por 1 metro, que ela é usada até hoje. Então, ela foi, além de importante para o acervo, foi importante também para o desenvolvimento do próprio setor de preservação, que é uma máquina importantíssima, que tinha máquina para fazer, reintegrar o suporte, mas não tinha com aquela metragem que eu mostrei para vocês. Então, ela foi muito importante para isso também. Outra exposição, em 2011, peraí, deixa eu voltar aqui, que eu pulei. Aí tiveram exposições subsequentes em 2000, em 2 em 2000, mais uma em 2006, 2007, que foi no CCBB do Rio de Janeiro, CCBB de São Paulo. E depois teve uma grande exposição, Mestre da Gravura na coleção Biblioteca Nacional, que foi que foram 171 obras, tá, das várias escolas, de todas as 10 escolas da gravura, 35 gravuras do Piranesi, da escola italiana. Então, vocês imaginam fazer exposição, preparar acervo de 171 gravuras com a mesma equipe, sem dispor de projeto, de contratação, ou seja, com a mesma equipe trabalhando no acervo da casa, responder para pesquisador também, trabalhando com toda a rotina que a Biblioteca Nacional tem. Você imagina o que é preparar laudo técnico, preparar todo um movimento para fazer essas exposições. Então, essa exposição Mestre da Gravura foi muito importante. Deixa eu dar aqui aqui só a imagem dela, que a escola ficava, uma exposição bem didática, cada sala ficava com uma escola de gravura. Então, o espectador ele tinha como entender a diferença de uma escola de gravura para outra. E para a gente foi muito importante, que foi nesse momento também que começamos a amadurecer os nossos processos. Foi a partir dessa exposição que em 2016, como nós desenvolvemos, teve uma intensificação dos procedimentos técnicos relativos à exposição, porque quando você aumenta a quantidade, tem que ser tudo muito preciso. Então, essa exposição foi muito importante, ela itinerou também um processo de itinerância muito grande de 2011 a 2015. E, no total, o Piranesi ele foi exposto em 11 montagens de exposições. Né? Então, realmente, isso que foram várias medidas que nós fomos tomando, mas como não tínhamos ainda uma instituição de serviço, que era uma instituição de serviço de 2001, então todas as condições que eram colocadas de segurança eram colocadas mais de uma forma verbal, né? Que era cumprido também, mas é a partir disso, na nossa instrução de serviço de 2016, que nós começamos a colocar essas medidas pontualmente mesmo, que eu vou mostrar aqui para vocês. Aí a última exposição em 2015, no Museu Lazasegal, e foi a última exposição externa. Tá? Então, aqui 11 montagens que eu já passei para vocês em várias instituições do país.
Aqui é só para citar que internamente também ela foi uma peça do acervo na Biblioteca Nacional, exposição de 200 anos de 2010. Agora acabou de ser desmontada aqui a exposição de arquitetura sobre a nossa obra, também teve uma obra do Piranesi para contextualizar a exposição. Em 2014, também Gabinete de Curiosidades, que foram 500 obras, né? Mais de 500 obras de acervo especial distribuídas no terceiro e no quarto andar, em vitrines climatizadas, feitas especialmente para isso, em 2014. Também só não tem a foto aqui, mas foi só para marcar. Então, quais são as principais recomendações que a gente tem para dar para instituições, né, para se pensar em exposições? Primeira grande recomendação é que a instituição possua um documento regulamentador que estabeleça prazos e normas institucionais para as exposições. Tá? No nosso caso, a nossa instrução de serviços de 2016, que eu vou falar um pouquinho dela para a gente chegar no encerramento. E outra recomendação importante é que o conservador e historiador esteja desde o início do processo para cuidar das questões de conservação. Só para aqui ilustrar a nossa instrução de serviço, os parâmetros básicos dela, mínimo de 3 meses para solicitar o acervo, e se for para o exterior é mais, né, Zezé? Agora são 6 meses e para dentro do Brasil 3 meses, porque é o processo básico para começar os processos, porque tem toda uma questão de você analisar o acervo, de tratamento do acervo, fora a parte da burocracia. Se eu for falar de processo administrativo, de seguro, dessa parte é outra apresentação, né, Zezé? É outra coisa. Oi? Isso, com a autorização do IFAM. Então, se a gente for falar só dessa parte de autorizações, a gente tem uma outra apresentação, é outro trabalho para a gente falar, né, Zezé? Porque aqui a gente está se concentrando nos procedimentos de segurança. Garantir parâmetros ambientais com envio de relatórios climatológicos, ou seja, garantir que a instituição solicitante do acervo envie para a preservação esses parâmetros climatológicos, de como ela consegue, dos resumos, né, dos níveis de ambientação, a limitação da quantidade de item por coleção, porque foram questões também que aconteceram na Mostra Rio Gravuras, de uma porcentagem muito grande de acervos muito raros e muito especiais, saindo na sua totalidade. Isso é muito complicado. Então, cada instituição tem que estudar o seu acervo, tem que saber o que você está emprestando e analisar a porcentagem do que você pode disponibilizar daquele acervo, que isso é muito sério, especificação de técnicas e materiais de moldura e a presença obrigatória do Courrier da Preservação para acompanhar todos os procedimentos, tanto na montagem, na saída, no retorno. E foi feita uma atualização em 13 de julho de 2017 dessa instrução normativa, que especifica as características do janela do Passepartout, que é especificando o cartão alcalino, especificando a espessura, porque quanto maior a espessura do cartão, maior a proteção, especificando a característica, a fixação, porque dos materiais, ali está citando os strips, que são aquelas tiras de poliéster que fixa a obra. Não que nunca possa dar a cantoneira em alguns momentos, perdas gravuras, ela em algum momento nós fomos ao passar do tempo observando que tinha uma deterioração ali no cantinho das cantoneiras, mas não significa que seja exatamente proibido. Cada acervo a gente estuda uma forma, mas a gente sempre coloca como norma para as instituições, para quem está montando a exposição, ter materiais diversificados para a segurança do acervo e usar vidro e não acrílico. Então, aqui eu só vou dar um panorama rápido para vocês entenderem essa linha de raciocínio. Primeiro, a gente faz análise do estado de conservação do acervo e análise para dizer primeiro se o acervo pode ou não ser liberado para exposição, dependendo do estado dele, porque dependendo em 3 meses, dependendo do tempo, não há tempo hábil nem para tratar o acervo. Então tem que ter esse tempo, por isso que a conservação é chamada primeiro para dizer se pode liberar o acervo. Análise do Facility Report. O que é o Facility Report? A instituição manda para a Biblioteca Nacional um relatório onde ele descreve todas as ferramentas, os equipamentos que ele tem de proteção de acervo, de segurança patrimonial, de como que ele garante a prevenção e combate a incêndio, a questão ambiental também. Tá? Preparação de acervo, que é competência da Biblioteca Nacional. Análise do estado de conservação de acervo para saber se ele vai ser conservado ou restaurado. Análise do facility report, que eu já falei. Fazer propriamente as intervenções de conservação e restauração. Produzir os laudos técnicos e digitalização do acervo. A digitalização do acervo é muito importante, gente, porque ela é aquele momento crucial. Qual foi o último estado de conservação pelo qual aquele acervo passou antes de sair da instituição? Porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é programa de digitalização para
para a BN Digital. Outra coisa é qual foi a característica, como é que aquele acervo estava exatamente no estado que ele saiu. Isso é muito importante. Vocês lembram do que a Diana falou aqui ontem. É uma marca, é a presença, é a restauração, é a conservação, é uma marquinha que o acervo tem. Claro que o carimbo vai estar muito bem descrito também. Aqui no nosso laudo, só para ilustrar aqui, que ele tem 3 páginas. Estou fechando, tá, Mônica? Que eu sei que você está nervosa aí. Que ele tem aqui o laudo o nosso laudo, que ele tem 3 páginas, uma página toda descritiva com a parte de identificação da obra, aqui embaixo, que é a parte de que a gente identifica o estado de conservação. Nós, com o tempo, também aprimoramos essa parte, dizendo qual foi o tratamento anterior àquele momento da exposição e qual foi o tratamento realizado para aquela exposição, para a gente marcar exatamente no tempo o que foi feito, para a gente ter exatamente o controle. Quando chega na montagem da exposição, para saber se teve alguma alteração, e quando retorna a BN também, então estuda muito milimetricamente registrado. Tá? E depois também tem a segunda página da imagem, que os principais pontos retratados lá, nós destacamos aqui na imagem, e a parte das assinaturas, que é muito importante também ter esse controle, esse cronograma, e as pessoas também, os responsáveis. Tá? E quem cuida disso é o courier também, que acompanha tudo isso. Então, a confecção, a montagem das molduras e a embalagem para transporte é a competência do solicitante do empréstimo, mas a preservação, além de fazer os laudos técnicos e comparar e processar esses laudos técnicos, acompanha todos esses procedimentos, mesmo não sendo competência, mas é a nossa competência acompanhar. Tá? A saída do retorno também, que eu já falei para vocês, da nomeação de um servidor para ser o courier da exposição, a conferência da documentação, e no dia da saída. Enquanto isso, paralelamente, tem toda a questão burocrática, tem toda a questão de seguro, que a presidência libera a saída do acervo, recebemos esse documento e liberamos para a saída o acervo. E na montagem, tudo aquilo que a instituição solicitante disse que consegue fazer no Facility Report, o courier está lá também para observar. Se tem extintor, aquilo que estava no relatório, se consta tudo lá, se ele tem como a segurança patrimonial, como funciona, se tem câmera, se não tem, climatologia, como é que está a ambientação, se ela consegue, se ela tem ferramenta para conseguir fazer a gerência disso. Então, depois de todas essas conferências de acervo, de quantidade, aí sim é liberada a montagem da exposição. E aqui a última etapa, que é muito importante, gente, registro. Não existe segurança sem registro. Registros técnicos, administrativos e de memória. Registros administrativos são os processos, que toda essa papelada gera, né? O calhamaço de processo que é guardado na divisão de acervo, os laudos técnicos são arquivados na preservação e no processo, os relatórios técnicos de conservação que o courier faz relatando todos os detalhes que acontecem na exposição, os registros fotográficos dos procedimentos de preparação do acervo, de montagem, porque às vezes um detalhe que é em relação à segurança também, de como aquele acervo estava, como ele foi embalado, às vezes por questão de volume, um volume pequeno, um livro que tem uma lombada pequena, ele pode ser embalado junto com outro material, e isso pode ser uma questão de segurança também, que às vezes é um detalhe, gente, que a gente precisa registrar. Isso é importante registrar em relação à segurança também. E um projeto fotográfico, um registro fotográfico da exposição também, que não é exatamente obrigatório, mas ele é muito importante para a gente conseguir resgatar a história. Né? Na minha pesquisa, eu senti falta de um registro fotográfico da exposição, que uma coisa é a montagem, outra coisa é o projeto expositivo, com a ideia do curador, com a museografia ali colocada, que isso é memória, gente. E memória também é segurança, isso está faltando para a gente. Aqui são questões que a gente, para encerrar, então, o meu foco aqui em segurança de acervo é a comunicação. Isso não funciona sem comunicação, ainda mais em processos bem complexos como esse. A sustentabilidade, saber se tudo aquilo que foi prometido que vai ser feito, se a gente tem material humanos e recursos para fazer. E respeito às competências. Por quê? A gente tem que pensar em focar mais em processos e menos em pessoas. A questão do ego, né? Se colocar o ego de lado e focar em processos, porque quando você foca em processos, as políticas acontecem. Então,
esse amadurecimento que a gente tem que pensar. No nosso caso aqui, não pode ser uma preservação e acesso e exposição, não pode ser uma relação de confronto, mas é uma relação dialógica, né? Onde cada instituição vai gerir o seu acervo tendo em vista a sua permanência física, o que permitirá o seu acesso no futuro, inclusive por meio de exposições, né? Ou seja, não adianta você fazer uma exposição sem segurança, que só uma geração vai ter acesso àquilo. Não é negar o acesso, mas tem que ter segurança para mais gerações terem acesso às exposições. Então, nesse contexto, o acervo Piranesi ele revela a urgência do aprofundamento desse debate de preservação e de segurança na construção de políticas de segurança. Aqui só a referência do meu trabalho, que ele é mais amplo, que é uma discussão mais teórica e mais pesada e delicada de conservação de acervo, essa tríade, né? Conservação, exposição e gestão de acervo. Só uma referência do meu trabalho, que foi na linha de pesquisa do CPDOC, está defendido em 2015, é só jogar no repositório. Quem tiver interesse, é só jogar no repositório do CPDOC que consegue resgatar. Tá? E agradeço a vocês a atenção, era esse recado que eu queria deixar para vocês.